Primeiro livro de Samuel e o capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, eu gostaria que você prestasse atenção. Diz o seguinte: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém veio derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fique até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver.
pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, essa palavra, Senhor, que traz tantos ensinamentos na nossa vida, essa palavra que nos enche de fé, palavra, Senhor, que nos mostra caminhos que devemos andar, e nós somos muito gratos por ela, Pai. Fala-nos, ó Pai, nessa noite, me dê a graça, a unção, Senhor, a inteligência, a sabedoria, para que eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu povo também tenha inteligência e sabedoria para aplicar a Tua palavra, Deus, porque ela é exatamente para isso, para ser aplicada nas nossas vidas, ó Deus, não só apenas para ser ouvida, mas para nós usarmos a Tua palavra, fazermos menção da Tua palavra e sermos abençoados pela Tua palavra. Eu repreendo, Senhor, deste ambiente, todo espírito maligno que queira trazer confusão nas mentes, distração, também, Senhor, nos lares que nos ouvem neste momento, ó Pai. Senhor, que o inimigo não roube a palavra da nossa vida e do nosso coração. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Como nós lemos aqui, nós lemos a história de Ana, uma mulher de Deus, que foi mãe de Samuel. Samuel foi um profeta, foi o último juiz, e ele foi muito especial na vida de Israel. Quando nós lemos sobre a vida de Samuel, nós vemos que todo Israel o respeitava como o grande juiz que ele foi, uma pessoa muito especial. Mas quando ele estava já velho, o povo não aceitou os seus filhos, que não seguiram os mesmos caminhos que Samuel, e o povo pediu um rei, e foi ele que consagrou o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e também consagrou o rei Davi, que foi um rei muito especial, um homem segundo o coração de Deus, e ele pôde instruir esses dois reis durante a sua vida, corrigir, muitas vezes falar as verdades, como ele falou quantas vezes para Saul, e nós conhecemos a história. Mas hoje eu queria falar, não sobre a vida de Samuel, mas falar um pouco sobre a vida de Ana, né? Nós lemos aqui que Ana, ela era uma mulher que não podia ter filhos, ela não tinha filhos, e não ter filhos hoje é uma coisa muito tranquila, mas naquela época era algo muito terrível, porque significava para eles que ela não era abençoada por Deus, e ela poderia, o seu marido poderia até dar carta de divórcio para ela, se ela não tivesse filhos. Olha a situação. Além disso, quem sustentava os pais na velhice eram os filhos. Hoje existem questões de aposentadoria, claro que os filhos ajudam, e é importante que os filhos estejam dando assistência aos seus pais, mas também nós sabemos que hoje existem outras formas, muitas pessoas idosas que se mantêm sem problema em função das suas aposentadorias, só que não existia, os filhos tinham que cuidar dos seus pais ali na velhice, eles que cuidavam ali, os pais cuidavam dos filhos, depois os filhos de seus pais, né? E então era algo que não era uma coisa bem vista pela sociedade, quando uma mulher não tinha filhos. E nós vemos aqui que Deus faz um milagre na vida de Ana e dá um filho chamado Samuel. Mais para frente você ouvir a história de Ana, né, nos próximos capítulos também, você vai ver que ela teve outros filhos depois de Samuel. Ela teve outros filhos também. Deus a abençoou, abriu a sua madre e ela pôde ter outros filhos também. Mas eu queria, nessa noite, além de falar um pouquinho da vida de Samuel, né, de entender quem foi Ana, falar de algumas lições que nós aprendemos com essa mulher de Deus. Essa mulher
que passou por uma situação difícil, uma situação adversa, e venceu aquilo, né, através de lições que nós aprendemos na vida dessa grande mulher de Deus. Quem de nós não tem problemas na vida? Quem de nós não enfrentamos obstáculos na nossa vida? E precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi escrita exatamente para a gente olhar as situações vividas por homens e mulheres de Deus, como eles agiram, né? Muitas vezes com erros, muitas vezes com acertos, e nós estarmos analisando e aprendendo com isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, lições deixadas aí por Ana, que nos ajudam a pensar nos momentos de dificuldades, nos momentos que enfrentamos os maiores obstáculos da nossa vida, no momento que nós estamos vendo, sonhamos e não estamos vendo os nossos sonhos sendo realizados. Então eu queria falar um pouco sobre isso. E a primeira lição é exatamente essa, que Ana, ela enfrentou os obstáculos. Aqui no versículo 6 e 7, eu queria ler novamente, e diz o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Ana enfrentou obstáculos que são muito comuns na nossa vida, muito comuns na nossa vida. É claro que sempre que temos um problema é porque nós estamos vivendo situações que estão obstruindo de nós chegarmos na nossa bênção, na nossa vitória. E ela, aqui, enfrenta obstáculos que são muito comuns na nossa vida. O primeiro obstáculo que ela enfrenta é o tempo. Aqui no texto, no versículo 7, diz que ano a ano ela ia até Siló, onde ficava o tabernáculo, que ainda o templo não tinha sido construído, foi só construído mais tarde por Salomão. Era o tabernáculo que estava ali em Siló, e ali Eli, que era o sumo sacerdote, exercia junto com seus filhos, Hófni e Finéias, que eram dois maus sacerdotes, sacerdotes que denegriam o sacerdócio, né? Mas estavam ali como sacerdotes, filhos de Eli. E ano a ano, o tempo, ele maltrata a gente. Porque quando nós temos um sonho, e nós oramos por aquele sonho, nós almejamos aquele sonho, nós queremos aquele sonho, e não acontece. Aí mais um ano se passou, agora é esse ano que nós vamos obter, e não conseguimos. Aquilo vai maltratando a gente vai perdendo a esperança, que nós não podemos perder jamais. E quem perde a esperança, perde a essência de viver. Nós não podemos viver sem esperança. E o tempo, ele vai fazendo isso. Muitas vezes vem uma enfermidade, e você ora um ano, e não é curado, vem mais um ano, continua com aquele problema, ou um problema financeiro, e aquele problema financeiro vai se passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai orando, e quanto mais vai passando o tempo, e aqui o tempo, aqui, é claro que está dizendo aqui que ano a ano, ela ia cheia de esperança, vai ser esse ano que Deus vai abrir a minha madre. Passava-se, voltava para casa, chegou a vez de novamente ir lá levar os sacrifícios ao Senhor. Todos os anos ia levar o sacrifício. O texto aqui nos diz que Eucana, que era o seu esposo, levava para ela até em dobro, para Penina, a outra esposa, e os filhos, e levavam os sacrifícios. Mas ano a ano, o tempo, ele muitas vezes vai passando, a bênção não vai chegando, vai entrando o desânimo na nossa vida, nós vamos perdendo a esperança, a fé vai se esvaindo,
Mas nós não podemos deixar que o tempo roube a nossa fé, roube o nosso ânimo, roube a nossa esperança, porque nós temos que continuar. E ela é um exemplo. Passava um ano, mas ela voltava no outro ano. Vai ser esse ano. E um ano aconteceu. Dela receber do Senhor a sua bênção. Deus, o texto nos diz que Deus abriu a sua amada. Outro obstáculo terrível é exatamente alguém que já conquistou algo que você deseja e fica falando com você não é capaz. Que era sua rival, Penina, a esposa de Eucana. Penina percebia que Eucana amava, o texto nos diz, amava mais Ana do que Penina, mas Penina tinha os filhos, e ela falava, olha, eu sou abençoada, você não tem a bênção de Deus, você não pode, você não é capaz, você é maldita. E se tem uma coisa que é um obstáculo na nossa vida, e nós temos que tomar muito cuidado, para nós não sermos obstáculo na vida dos filhos, porque muitas vezes a gente faz isso com filhos, a gente percebe claramente pessoas falando assim, você não é capaz, você é burro, você não vai ser nada. E em nome de Jesus, você que é pai aqui, não faça isso, não faça, não roube a esperança, não irrite, né, seu filho dessa forma. E às vezes a gente faz com outras pessoas, porque às vezes a outra tem algo que nós desejamos tanto, como ela desejava o amor de Eucana, mas ela irritava, porque sabia que Ana, o sonho dela era ser mãe, então este é um grande obstáculo, mas Ana vence isso, ela chorava, ela via a irritação da outra, eu fico imaginando como é que era, quando Eucana saía, ela, cadê o filho? Está grávida? Quando é que vai ser? Eu acho que não vai existir isso na sua vida não, olha, nasceu mais um, estou grávida de novo, e cada vez que ela engravidava, certamente, ela irritava ainda mais Ana, passava mais um ano, era um obstáculo, mas Ana vencia, ela não desistia de ir perante o Senhor, porque ela sabia que a solução na vida dela era o Senhor. Então nós temos que enfrentar os obstáculos na vida, eles vêm, mas nós temos que olhar para o Senhor, o tempo é do Senhor, e todos os obstáculos podem ser tirados pelo Senhor. Precisamos do Senhor na nossa vida, e Ana entendeu isso, e nos ensina como enfrentar os obstáculos, chamado tempo, e o obstáculo chamado gente que irrita a gente, gente que fala que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, creia na bênção, no sonho realizado, na vitória, no nome de Jesus Cristo. Segunda lição que ela nos ensina, ela perseverou em oração. Ela perseverou em oração. Olha o que diz o versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli ali a observar o movimento dos lábios. Tem uma versão que eu gosto mais, diz o seguinte: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, perseverando em orar. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é a nossa perseverança, é nós acreditarmos que a nossa vitória vai chegar, que o nosso sonho vai ser realizado, que Deus tem algo melhor para a nossa vida. E ela perseverava. Quantos que no meio do caminho oram um ano, não deu certo? Eu desisto disso, eu desisto dessa conquista, eu desisto desse sonho,
eu não quero mais, eu estou cansado de orar, de perseverar. Ela não. Aqui, ela saía entre os lábios dela uma oração, que ela já estava sem força, mas ela orava, ao ponto de Eli perceber e achar que ela estava embriagada. Você está embriagada? Não, ela, não estou embriagada, eu estou aqui chorando perante quem eu acredito que pode me dar a vitória no nome de Jesus. Perseverar em oração, nunca desista de orar, nunca. A sua vitória virá, a sua conquista será certa, a sua bênção vai chegar, entenda isso. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, exatamente o versículo 7, é tão fácil de guardar, né? Mateus 7, 7, fala Jesus Cristo nos ensinando a perseverar. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E o versículo 8 diz: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então é na nossa perseverança. Jesus está dizendo exatamente: você pede, não conseguiu ainda, você vai buscar, corre atrás. Não conseguiu ainda, bate na porta, continua insistindo, que a bênção vai chegar. Perseverança na oração. Se tem uma coisa que Jesus Cristo ensinou para a gente, é perseverar em oração. Ele conta também lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, a parábola da viúva persistente. Ele conta, e eu queria ler o primeiro versículo, diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o versículo 1 dessa parábola. A parábola sobre orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai, no versículo 2 até o versículo 7, dizendo: tinha um juiz que era mau, não olhava a causa de ninguém, olhava só os benefícios dele, ou seja, era um juiz corrupto, mau, que só se beneficiava de ser juiz. E aquela viúva ia no juiz, por fim, todo dia, ia de manhã, de tarde, de noite: ô seu juiz, olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. O juiz falou assim: nossa, eu não aguento mais essa mulher, eu não estou aguentando mais, de tanto que ela me chateia, tanto que ela insiste nessa causa, eu vou dar ganho de causa para ela. Jesus Cristo nos ensinando. E aí no versículo 8 eu acho interessante que ele termina, diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, ele vai achar fé na terra, ele vai achar gente que persevera na oração, gente que crê no poder da oração, gente que levanta de manhã e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe meu dia, abre a porta, me dá inteligência, me dá sabedoria, me ajuda nas minhas necessidades. Senhor, tu está vendo o que eu estou passando aqui? Eu insisto diante da tua presença, e todos os dias insiste, persevera em oração, nunca desistindo, nunca desfalecendo, sempre acreditando que a oração da fé muda as situações, transforma as coisas, abre portas que estão fechadas. Então, ela perseverou na oração, por isso ela recebeu. Se ela tivesse desistido: não vou não, chega lá, essa penina fica me irritando, chega lá, eu oro, já tenho orado tanto, e passando tantos anos, Deus não me concedeu a minha bênção. Desistir, não vou querer mais, não vou orar mais. Mas ela perseverou em oração. Que seja assim a nossa vida. Terceira lição que ela nos ensina aqui: ela tomou posse da palavra. Tomou posse da palavra. Olha o que diz o versículo 17 e o versículo 18.
Aqui, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela estava orando, chorando, balbuciando as palavras. Eli olhando para ela e fala: você está bêbada? Ela: não estou bêbada não, eu só estou amargurada, eu tenho orado e não tenho recebido. Eli fala com ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela tomou posse da palavra. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote, o homem de Deus, um homem enviado para transmitir a palavra de Deus ao povo. E ela toma posse daquela palavra. E o texto nos diz que ela foi para o caminho, não estava comendo, comeu, porque ela tinha tomado posse já da palavra, e o seu semblante já não era mais triste. Ela saiu com alegria. Quando a gente toma posse da palavra de Deus, certamente existem tantas promessas na palavra de Deus, e nós temos que tomar posse das palavras de Deus, da palavra de Deus. Nós temos que tomar posse. Essa é a palavra de Deus para mim, e é para você. Se você é um servo de Deus, se você tem honrado a Deus, tome posse da palavra de Deus, tome as promessas dele para você, em nome de Jesus Cristo. Eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, então tome posse. Eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que Deus me amou de tal maneira que deu seu filho. Então eu sou amado por Deus. Eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. A palavra de Deus diz que Ele suprirá as minhas necessidades segundo as riquezas que Ele tem, que Jesus Cristo tem. Eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. Deus suprirá as minhas necessidades. Não está falando de riqueza, está falando de suprir as necessidades, tudo que é necessário para nós vivermos com qualidade. Essa é a promessa de Deus. Jesus Cristo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é vida miserável, não é vida de guerra, não é vida de inferno, não é vida de aflição. É vida de paz, é vida de alegria, é vida de sustento, é vida de harmonia. Eu tenho tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu certamente posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu não posso o que a palavra de Deus não diz. Se diz, eu posso. Eu tenho e eu sou. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus. E sem fé, nós nunca vamos tomar posse da palavra de Deus. Essa mulher saiu daqui, ela já estava grávida? Não. Mais na frente aqui no texto nós lemos, quando ela chegou em casa, deitou com Eucana, e Deus fez com que ela se engravidasse. Ela estava grávida? Não, mas ela teve fé. Ela já saiu dali, ela já comeu, a tristeza acabou, porque pela fé eu já posso ver o meu Samuel. Pela fé eu já vejo a minha bênção. Pela fé a minha vitória vai chegar. Eu creio na palavra de Deus, eu tomo posse da palavra de Deus. Então, que lição? Tome posse da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E a quarta e última lição
dessa mulher. Ela entregou na mão de Deus o seu melhor. Ela entregou na mão de Deus o seu melhor. O versículo 27 e o 28 diz o seguinte: por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Qual era o maior sonho de Ana? Qual era o maior sonho dela? Era ter um filho. E ela diz aqui, quando ela foi entregar, depois que o menino desmamou, e ela tinha feito um voto ao Senhor que entregaria esse menino para ser um servo de Deus, para estar na casa do Senhor, por todos os dias da vida dele. Ela pegou o seu sonho, pegou o melhor que ela tinha, o melhor que ela recebeu de Deus, e ela falou: Deus, é do Senhor, eu te entrego. Por esse menino eu orava, por esse sonho eu orei, mas eu não quero que o sonho fique para mim, eu compartilho o meu sonho com o Senhor. Quantas pessoas que pedem um filho a Deus, e o filho se torna um empecilho para vir à igreja, para servir ao Senhor. Quantas pessoas que pedem uma casa a Deus, e Deus dá uma casa bacana, casa confortável, e aquela casa toma o lugar de Deus. Não posso ir na igreja que eu tenho que arrumar a casa, não posso ir na igreja que eu tenho que curtir a casa, não posso tudo é a casa. Você orou tanto, por esse menino orava, e o sonho, você não compartilhou com Deus, você não entregou nas mãos de Deus. Quantas pessoas que oram por um casamento, e o casamento toma o lugar de Deus. Por esse casamento orava eu. Quantas pessoas que oram por um pedaço de terra, um sítio, uma fazenda, e de repente não estou tendo mais tempo para Deus, para evangelizar, para ir na igreja, para orar, porque meu pedaço de terra, meu sítio, toma todo o meu tempo. Ana dá um exemplo para a gente. Se Deus te deu, se você sonhou, se é o melhor que Deus tem te dado, entrega para Deus. É teu, Senhor. Honre a Deus. Continue louvando a Deus. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus Cristo, ele foi enfático nisso, né? Se nós colocarmos o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe o que aconteceu? Exatamente, que quando Ana leva e entrega o seu sonho, o melhor, aquilo que ela tinha sonhado tanto, e fala: é teu, Senhor, Ele é o melhor que eu posso te dar. Deus abre a sua madre outras vezes, e ela tem outros filhos. Quando nós colocamos os nossos sonhos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, outras bênçãos vêm sobre a nossa vida. Por esse menino orava eu. Qual é a sua oração? O que você tem pedido ao Senhor?
E por que não coloca nas mãos de Deus? Devolve o melhor para o Senhor, porque Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar abrindo mais portas, Deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é Deus e é Pai, e Ele é bondoso, e a sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Então nós temos que entender que Ana dá um show de lições para a gente. Ela demonstra para cada um de nós que é importante enfrentar os obstáculos. Não desista não. Persevere, lute, persevere em oração, continue insistindo, chore na presença do Senhor, derrama suas lágrimas, e quem pode fazer as coisas que é Deus, vá lutando, tome posse das promessas que estão na palavra de Deus. Muitas são as promessas sobre as nossas vidas, e são de bênção. A palavra de Deus diz claramente, Deus falando com o seu povo, e nós somos esse povo: eu não tenho pensamentos de mal sobre vocês, eu tenho pensamentos de bem, para dar um futuro bom para vocês, para dar uma esperança, para abençoá-los. É isso que eu tenho para a vida de vocês. Vamos tomar posse da palavra de Deus, e seremos certamente abençoados, vitoriosos, sonhos realizados no nome de Jesus Cristo. Continue sonhando, continue acreditando que Deus tem algo muito melhor para cada um de nós, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fecha seus olhos, pense aí. Gostaria que você aplicasse essa palavra na sua vida nessa noite. Por esse menino orava eu. Qual é o seu sonho? Quais são os obstáculos que têm impedido desse sonho chegar? Você vai desanimar? Você vai ouvir o que o diabo está falando? Persevere em oração. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Persevere. Nunca desista. Tome posse da palavra. A palavra é abençoadora. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com o mundo, sendo que nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu sou abençoado. Tome posse de todas as promessas. Lembre que você é aquilo que Deus disse que você é. Você é filho de Deus. Você pode. Tudo que a palavra diz que você pode. Tudo naquele que te fortalece. E você tem tudo que está escrito, que é nosso. E nós temos o mais precioso de todos os tesouros, que é Jesus. E Ele entregou, ela entregou o melhor para Deus. O que é o seu melhor? O que Deus tem realizado na sua vida, e muitas vezes você tem negligenciado de adorar ao Senhor com isso? Deus te deu para você honrar a Deus. Você fala: Deus, eu sou apenas um mordomo,
Tudo é teu, tudo é teu. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Deus, é comigo essa palavra. Eu tomo posse. Eu sonho. Por esse menino eu estou orando agora, Senhor. Por esse sonho eu oro. E você vai falar lá na frente: por esse menino orava, porque Deus me concedeu. E esse sonho pertence a Deus, em nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós Te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, essa palavra, Senhor, que edificou a minha vida, e eu espero que edifique todos os que estão ouvindo neste momento, seja aqui no templo, seja online. Que o Senhor abençoe-nos, ó Pai. Que o Senhor nos faça entender que os obstáculos, seja tempo, seja as pessoas que estão falando isso ou aquilo, seja Satanás que sopra nos ouvidos, ó Pai, não vai fazer que desistamos dos nossos sonhos. Nós vamos perseverar em oração, nós vamos acreditar que no tempo certo o Senhor vai nos dar a bênção, a vitória, porque o Senhor é um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas, e nós acreditamos nessas promessas, ó Pai. E nós queremos, Senhor, Te adorar com a nossa vida, com as nossas forças, com a nossa capacitação, com tudo que somos ou temos, ó Pai. Nós queremos adorar o Teu nome. Ana, Senhor, tinha um grande presente que o Senhor deu para ela, Senhor. E quantos presentes o Senhor tem nos dado, quantas portas abertas o Senhor tem feito na nossa vida, quantos sonhos realizados, ó Pai. E Ana chega diante daquilo que tinha recebido do Senhor e fala: Senhor, é Teu, é Teu. Nós queremos entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso trabalho, o nosso sucesso profissional, tudo que o Senhor tem, Senhor, nos dado, nós entregamos nas Tuas mãos e Te pedimos, ó Pai, nós queremos entregar o nosso melhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e temos a convicção que o Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida, muitos outros sonhos a realizar, muitas bênçãos a ser derramadas, ó Pai. Abençoa o Teu povo, enche o Teu povo de fé, ó Deus. O Teu povo se andou entristecido neste lugar, Senhor, como Ana estava, ó Pai, que possa sair tomando posse da palavra, da bênção, com alegria no coração, dizendo: minha bênção já chegou, porque o Senhor já falou com o meu coração, no meu coração, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que o Senhor está derramando sobre as vidas a Tua bênção, ó Deus, e no tempo certo vai chegar na vida de cada um. Sonhos serão realizados, bênçãos serão derramadas, e o Teu poder será manifestado, ó Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor não tem impedimento para curar enfermidades. Cura as enfermidades nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor não tem problema com finanças, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, aquele que é capaz de abrir portas, Senhor, que nós nem imaginamos. O Senhor é o Senhor da família, que pode transformar a nossa vida num ambiente familiar feliz e abençoado, no nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que vai à nossa frente. Nós somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, vitoriosa, uma semana cheia da Tua graça. Ó Deus, possamos ver, Senhor, portas sendo abertas que nós nem imaginamos, ó Pai, novas situações que o Senhor possa estar fazendo, Senhor, que para nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Senhor, nós saímos deste lugar, mas não da Tua presença, na certeza que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso fiel Deus, que tem estado ao nosso lado. Muito obrigado, continue nos abençoando, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, é o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.